Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Diego Costa deve ser o novo 9 do Corinthians, já tem proposta, mas a Europa pode atrapalhar e eu vou explicar essa história. E o goleiro Ivan tá fechado, o que falta pro anúncio? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já eu vou trazer as notícias do Timão, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o melhor aplicativo de futebol que existe. Só lá você encontra a transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga, o campeonato alemão. E neste sábado, 11h30 da manhã, o Borussia Dortmund encara o Hoffenheim, quarto colocado, o Borussia vice-líder, jogaço. No domingo, o líder Bayern de Munique vai receber o Hertha Berlim e terá em campo o melhor jogador do planeta Terra, eleito pelo The Best da FIFA, o Robert Lewandowski. Não só a Bundesliga, como a transmissão de outras 9 ligas espalhadas pelo mundo, você encontra no OneFootball, ao vivo e de graça, além da janela de transferências, né? Todas as notícias do mercado da bola você encontra também no OneFootball. O link está aqui na descrição, você baixa gratuitamente, não custa nada e serve para qualquer celular. Bom, como já era esperado, o Corinthians foi atrás do Diego Costa, depois que ele se liberou do Atlético Mineiro, ficou livre no mercado, dentro do que o Corinthians precisava, projetava, né? Pegar um jogador livre, sem direitos econômicos, sem necessidade do pagamento de multa, apenas para negociar salário, e sim, já conseguiu não só apenas fazer uma proposta, como chegar a um acordo com o próprio jogador que tem o interesse de vestir a camisa do Corinthians, a gente conseguiu apurar isso, ele vê com bons olhos vestir a camisa corintiana, sabe que será a referência, pelo menos na centroavância, né, no camisa 9, com a instabilidade do jogo, que obviamente vai ser um reserva, e o Diego Costa com todo esse elenco que está sendo montado pelo Corinthians tem a possibilidade de ter uma regularidade, uma sequência, fazer muitos gols e ter mais uma temporada no futebol brasileiro depois da que ele teve no Galo, de forma exitosa, com títulos e tudo mais, alguns gols importantes, mas ainda sem ter tido o protagonismo que teve o Hulk, por exemplo, por lá. É o que ele está buscando no Corinthians, é ser o cara, referência. Ele vai, obviamente, dividir holofotes com outros grandes jogadores, como o Roger Guedes, o William, o próprio Renato Augusto e o Paulinho, além do Juliano, enfim. Mesmo assim, camisa 9 não tem nenhum jogador no elenco do Corinthians a não ser o Jô, que, vocês sabem, não vive lá uma grande fase, apesar de ter terminado o ano como artilheiro do time. Como o Silvinho gosta de um centroavante, gosta do esquema do 4-1-4-1, gosta de jogar com o homem na referência e testou muitos jogadores por ali, o Diego Costa está na carteira de trabalho dele, né? Profissão, centroavante. Ele é do ramo, ele conhece a área como poucos. A carreira dele fala por si. Eu tenho, assim, não é que eu tenho alguma restrição, mas assim, a temporada dele no Galo, ela foi abaixo do que eu esperava, por conta de lesões, mas a gente também tem que levar em conta, não é um cara muito jovem, é um cara que veio no seu primeiro ano de Europa, já terá um segundo momento no Brasil, não que o Atlético Mineiro não seja, inclusive acho que está com uma ótima estrutura lá de preparação física, inclusive, mas o Corinthians tem uma fama, e ela não é por acaso, né, do CT Joaquim Grava recuperar jogadores, tem um cuidado médico muito grande, então pode ser que ele consiga ter uma sequência muito maior nesse time do Corinthians. O fato é que o Corinthians chegou num acordo com o jogador, aquela informação inicial que o Grupo Taunza não estaria disposto a oferecer tanto para bancar os salários do Diego Costa como, no caso, para o Cavani, ela foi contornada. Então agora eu não sei se 100%, realmente não consegui confirmar, mas muito mais do que os 50% que a Taunza estava disposta a oferecer, a pagar, ajudar o Corinthians a contratar esse grande centroavante, né, que está se encaminhando para ser o Diego Costa. E inclusive o Marco Belo da Rádio Transamérica trouxe a informação que o salário será de R$1.300.000. O Roberto de Andrade diz que ninguém ganha mais do que 700 a 750 mil reais por mês no Corinthians. Salários, né? E a gente sabe que isso é uma meia-verdade. Não tem nada contra o Roberto, né? Mas ele usa um neologismo, ele usa um subterfúgio para dizer que os jogadores recebem no máximo isso, quando na verdade a gente sabe que não é dessa forma que acontece, porque isso é salário. Salário é uma parte do que o jogador recebe. O restante é direito de imagem, muitas vezes luvas e tudo mais, o que vai compondo, inclusive, um valor muito superior na casa de 1 milhão e pouco, como é o caso do William, por exemplo, que realmente ganha menos do que isso em salário, mas tem uma bonificação, tem luvas ali que vão complementando o seu valor mensal.
No caso do Diego Costa, ele viria recebendo um valor que não é o Corinthians necessariamente que vai pagar, mas tem um patrocínio um patrocinador que vai querer retorno. Questionei também se o Diego Costa seria esse cara de impacto a ponto de vender camisas, de atrair holofotes, de ser um cara de marketing, como seria, por exemplo, um Cavani ou um Luizito Soares. Não tem a mesma representatividade dos dois, mas a gente sabe que não há marketing maior ou melhor para centroavantes do que fazer gols, conquistar títulos. Então o Diego Costa pode sim se pagar caso ele dê conta do recado. Não vai ser uma temporada muito fácil, né, com rivais, postulantes a títulos como o próprio Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, como sempre, mas o Corinthians, ainda mais com o Diego Costa, né? Eu já tinha essa ideia antes da chegada dele, de que o Corinthians seria um time a brigar, a correr por fora e incomodar e tentar frustrar as expectativas, os objetivos desses três grandes poderosos, com grandes elencos e tudo mais. É o time que tem condições de bater de frente com eles. Não sei se no Brasileiro, que é um campeonato de mais fôlego e tudo mais, mas na Libertadores, na Copa do Brasil, o Corinthians está com uma equipe consistente para isso. E faltava o camisa 9, faltava o centroavante dentro do esquema adotado pelo técnico Silvinho. Mas o que está pegando? O Diego Costa topou. Fechou o acordo realmente com o Corinthians para jogar no Corinthians. Tá, mas e aí o que falta? Falta que ele ainda está esperando uma confirmação que venha de um clube espanhol, que a gente não conseguiu descobrir qual para ver se haverá uma proposta. Poxa vida, mas o Corinthians vai se colocar em segundo plano dessa forma? Gente, não dá para disputar com a Europa. Nenhum clube brasileiro consegue. Inclusive o Corinthians já tem o mérito de conseguir repatriar jogadores, de conseguir trazer jogadores com o mercado lá, ou com o mercado no exterior. O próprio William foi dessa forma, gente. O William mesmo, antes de fechar com o Corinthians, o William abriu mão de muito dinheiro que ele ainda poderia receber no Arsenal, conseguiu sua rescisão, teria outros clubes lá provavelmente que estariam dispostos a contratá-lo. Ele esperou até o último momento e disse, bom, realmente não tem nada que me interesse por aqui, vou fechar com o Corinthians e tá tudo certo, faz parte do jogo. O próprio Corinthians não foi atrás do Diego Costa inicialmente, claro, ele estava empregado no Atlético Mineiro, mas cogitou outros nomes no mercado, mesmo quando ele foi oferecido lá atrás. Ele já tinha sido oferecido no final de 2021 e o Corinthians inicialmente não quis. E agora, tá bom, vamos conversar. Então, ele não foi o plano A do Corinthians, como o Corinthians talvez não seja o plano A do Diego Costa, mas ele já recusou o Cádiz da Espanha, que esse time a gente já sabe, e tem outra situação na Espanha que pode fazer com que ele se acerte, enfim, a gente sabe, ele é naturalizado espanhol, ele defendeu a seleção espanhola, ele é um cara que tem muito livre trânsito, né, na Europa, pelas suas atuações em Atlético de Madrid, Chelsea e a própria seleção espanhola, então assim, é um cara de mercado, que ainda tem idade para poder corresponder em alto nível. É normal. Só que a janela fecha lá agora no dia 30, 31 de janeiro. Então, são poucos dias aí que o Diego Costa tem para resolver a sua vida. Ah, mas o Corinthians vai esperar por ele. Bom, esperaria até a metade do ano se fosse pelo Cavani. Ah, mas aí o Cavani... Mas enfim, são situações normais. O mercado está difícil. Vejam o Palmeiras que está tentando um centroavante e não consegue. Outros clubes também. Gol custa caro, como diz o meu amigo Ronaldo Giovanelli. Então, não tem jeito. Essa negociação faz parte. O Corinthians ofereceu o valor que estaria disposto junto com o patrocinador. Ele já acertou. É menos do que ele ganhava no Atlético Mineiro, mas é um valor ainda muito interessante, né? R$1.300.000 por mês, poxa vida, e ainda assim ele está esperando para ver a Europa, porque aí, gente, aí tem a questão do cara ter jogado a vida inteira lá, questão cambial, que muda muito, qualidade de vida, enfim, uma série de circunstâncias que fazem com que o jogador hoje prefira o futebol europeu. Eu sei que no Brasil tem desafio, a torcida do Corinthians é maravilhosa, e tudo isso está motivando ele, isso é fato, mas natural ele ver se não tem alguma coisa melhor antes de realmente bater o martelo e assinar o contrato, beleza? Mas eu acho que está encaminhado, gente. Acho que está encaminhado. O Diego Costa não fechou ainda, mas deve ser jogador do Corinthians. Do goleiro, do centroavante é o goleiro, né? Porque aí a gente vai para o Ivan, que inclusive já tem fotos vazadas dele aí com a camisa do Corinthians, fazendo exames médicos no CT Joaquim Grava. Ele já tinha sido liberado pela Ponte Preta para realizar esses exames e o anúncio está muito próximo de acontecer.
diferentemente dos outros casos, né, em que o Corinthians pegou jogadores livres no mercado para poder fechar apenas pelo salário. Nesse caso não, o Corinthians está disposto a investir no Ivan, comprando 50% dos direitos dele junto à Ponte Preta, por entender que ele é um jogador que vai se valorizar muito, ele pode ser revendido lá na frente, pode se firmar como um titular na sucessão ao ídolo e goleiro Cássio. Então, ainda assim, né, num valor, entende o Corinthians, abaixo do que o Ivan valeria para o mercado. Então tudo isso está sendo avaliado, todo esse contexto está sendo bem estudado para que o Ivan seja confirmado como novo goleiro corintiano. Só tem um detalhe, né? Na Rádio Bandeirantes, ontem o presidente da Ponte disse que, como ele tem uma dívida com a Elenco Esportes, né, que essa dívida o Corinthians vai ter que assumir na compra do Ivan. O Corinthians não quer assumir essa dívida. Então, esse negócio tá sendo amarrado juridicamente exatamente por isso. Esse era o grande entrave que estava rolando desde o início, né? O Corinthians sabia que parte dos direitos do Ivan estavam comprometidos da Ponte com a Elenco, que foi uma espécie de empréstimo, né, que o clube obteve e acabou contraindo essa dívida. E essa dívida foi atrelada aos direitos do Ivan. Então tem que ter todo esse cuidado para você, quando comprar um jogador, não assumir uma dívida também que acaba se tornando até maior do que a compra do cara. Então tudo isso está sendo bem, né, minuciosamente detalhado em contrato para que não tenha nenhum problema, para que o Corinthians não assuma algo que não é dele, mas ao mesmo tempo consiga fechar o acordo, a Ponte também receba esse valor para poder quitar sua dívida e tudo mais, e conseguir vender o seu principal ativo, que é o goleiro Ivan. Então, são apenas detalhes, acho que o Corinthians vai conseguir contornar essa situação, o cara já fez exames, o Corinthians está muito convicto na contratação dele, a relação Corinthians e Ponte é muito boa, a Ponte também quer vender o jogador, só tem que acertar, né, pontuar essas questões da dívida aí para não ter maiores problemas, e aí o Ivan sim ser confirmado como o novo goleiro do Corinthians. Diego Costa e o Ivan. Se falou no Arthur Cabral aí, vocês me perguntaram muito nos últimos dias, o Corinthians teria a possibilidade de conseguir um empréstimo, né, ou teria tentado um empréstimo do Basel, mas o Basel não está nem um pouco afim de liberar o Arthur Cabral, primeiro porque ele custou dinheiro, ele está fazendo gols, ele é titular, ele é um cara essencial, ele tem só 23 anos, o Basel é uma porta de entrada para o futebol europeu, para outros grandes. Embora o Arthur Cabral tivesse visto com bons olhos a possibilidade de voltar ao Brasil em ano de Copa do Mundo, a condição para o Corinthians contratar o Arthur Cabral nesse momento, com o valor de mercado que custou 4 milhões de euros em 2019 e hoje custa 15 milhões de euros, é inviável, a não ser um empréstimo. E o Basel, obviamente, não vai querer emprestar. Então, voltando à questão centroavante, deve ser mesmo o Diego Costa. Comenta aqui o que vocês acham dessa história toda, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!